Agora, Ellen, Deise, Eliana, se o governo conseguir avançar nessas medidas, apesar de todas as críticas e ressalvas que a gente está fazendo aqui, se ele conseguir avançar nessas mudanças na previdência dos militares, entre elas, aumentar a idade mínima para militar passar para a reserva remunerada, de 50 agora, como é hoje, para 55. Acabar com pensão para familiar de militar que foi expulso. São alguns exemplos. Já vai ser um grande avanço, né? E tem a questão também que eles estão ventilando aí, que pode ser discutida nesse pacote, não sei de que jeito, que é a questão dos super salários. Mas para isso precisaria de uma reforma administrativa, né? E aí, Deise, já que você se manifestou, é outro vespeiro, né? Então, eu estava ouvindo a Ariane aqui, estava fazendo as minhas reflexões. Eu acho tem muitas, de novo, se usando a expressão da Ariane, muitas pontas soltas nessa história toda. Eu vou fazer um sumário aqui, mas vamos começar pelas dificuldades do governo, né? Tem a rigidez orçamentária, né, que a Ariane falou aqui, fiquei pensando sobre isso. São as despesas obrigatórias, os salários, a aposentadoria, os benefícios sociais. Como que você vai mexer nisso? E aí a gente tem falado muitas vezes aqui no Linha de Frente, entrando ainda nesse tópico da rigidez orçamentária, a gente vai ter um problema, o próximo presidente com certeza vai ter um problema com a Previdência. De novo, né? Então, como que você vai mexer nisso daí? Como que você vai mexer nos benefícios sociais se eles são tão importantes para o governo já em 2026, né? Eu acho que um outro ponto que a Ariane tocou, e eu concordo muito, é a falta de prioridades. Com o que você vai gastar, não tem uma ampliação de receita, isso acaba complicando a vida do governo. Aí vamos falar de obstáculos que o governo tem para mostrar uma aprovação, um teto que seja minimamente aceitável, né? Tem a pressão dos grupos de interesse, então sindicatos que não querem que mexam nos seus benefícios, né? A gente tem a questão do Ministério da Defesa, que a gente está falando muito aqui, pode ser que se consiga um avanço aí, mas também tem a resistência legislativa, reitero de novo, o que o Congresso pensa agora é só em 2026. Então, como que você vai mexer em determinados benefícios ou em determinadas despesas obrigatórias, prejudicando determinados parlamentares, que tudo que eles querem é a reeleição? Então, existe um obstáculo chamado Congresso Nacional. E aí, só para encerrar aqui, mas a gente encerra com o que a Lívia falou, as reformas estruturais que são extremamente importantes. Então, a gente precisa de um sistema tributário que seja mais moderno, que seja mais eficiente, que é outra pauta que está aí toda embolada. E como que você vai falar de um sistema tributário eficiente se você não fala numa reforma administrativa? Então, assim, o governo está... eu vejo que ele está completamente embaralhado. E no meio disso tudo, acredito que toda vez que assume um governo, falta simplesmente planejamento estratégico, porque o Brasil não é um país fácil, não é um país que tem uma arrecadação, um sistema tributário fácil. Então, se planejem desde o período da campanha, né? E é isso que está faltando para o Brasil. Agora, diante de todas as dificuldades e de todos os obstáculos, qualquer coisa que vier, eu acho que já é um avanço, assim, porque tem muita coisa para ser trabalhada ainda. E eu reitero, a questão da Previdência vai estourar no próximo presidente. Tá perto disso, né? Então, quando a Deise falou, quando a gente conversa com lobistas de Brasília, já tem gente fazendo lobby pela próxima reforma da Previdência e pela próxima reforma administrativa. As pessoas já estão articuladas para isso, tá? Porque todo mundo sabe que elas são urgentes, elas terão que ser feitas logo. A Ariane falou, né, assim, olha, não vai estourar agora, a gente vai empurrar um pouco mais com a barriga, mas a gente está empurrando com a barriga há muito tempo. Quando o governo fala sobre que é óbvio, gente, 50 anos nos dias de hoje, como que alguém se aposenta com 50 anos em 2024, quando a gente está vivendo a nossa população nos centros urbanos, né, que eu tô falando, muito mais do que isso. Então, assim, não faz sentido, não tem como isso acontecer. Isso precisa ser mexido. Qualquer pouco que o governo mexa, eles falam, né, muito na questão dos militares, e aí você mexe num vespeiro com isso, mas porque isso é emblemático. Não é que vai mudar muito a grana ali que vai entrar, mas é porque é uma questão emblemática, é uma questão disciplinar para o país. Que país que consegue aposentar pessoas com 50 anos de idade em 2024, quando a população está envelhecendo e mais, não está nascendo? Né? A gente não está nascendo, porque a Previdência só se sustenta assim. Quem está vindo está sustentando quem está lá, terminando a vida. Isso não está mais acontecendo. Então, os lobbies já estão acontecendo, porque se sabe que essas reformas serão necessárias. Só que o que acontece? Um governo empurra para o outro com a barriga. Um governo empurra para o outro com a barriga. Popular, né? E aí,
Não é que não vai se aposentar lá o militar com 50 anos. E aí é que você não vai se aposentar, você não vai se aposentar, você não vai se aposentar. Eu não vou me aposentar porque não vai ter dinheiro. É simples assim. Então faz sentido hoje, quando nasce, eu já falei aqui, faz sentido hoje, quando nascem menos pessoas, a gente ter lá 25%, se não me engano, do orçamento congelados na educação. Talvez a gente vai ter que começar agora a diminuir o gasto de educação e aumentar o da saúde, que esse sim é uma bomba braba que nós temos pela frente, né, em que as pessoas estão ficando mais velhas. A gente precisa pensar nisso, porque essas coisas rígidas não fazem sentido numa construção orçamentária. Eliana. Bom, eu vou ficar na história dos militares, né? Imaginei. Não, por uma razão muito simples. O militar, ele tem um problema demográfico, né? Porque hoje ele está aqui, amanhã ele está em outro lugar, ele tem esse deslocamento, que nem eles sabem para onde eles vão, e isso é fato. Por isso que eles vivem em vilas militares, né? A vila militar consiste, entre aspas, em doação da casa pelas Forças Armadas. Então, não se tem despesa com aluguel, não se tem despesa com nada. Ok, até aí eu estou de acordo. Mas, realmente, quando você fala em 50 anos para um militar se aposentar, assim como, me corrijam se eu estiver errada, a Dilma obrigou que delegados de polícia aos 65 anos também se aposentassem, verdadeiras cabeças maravilhosas aqui em São Paulo. Nós tivemos várias aposentadorias absolutamente desnecessárias de grandes delegados de polícia, porque aí teve um invento dos 65 anos de idade para delegados da Polícia Civil. E houve realmente uma perda qualitativa, desculpem os mais novos, mas inegáveis. Um deles se chama Eduardo Alage, que eu lamento eu falei outro dia com ele, que ele não esteja mais na ativa. Mas fora isso, então, veja, eu acho que 65 anos seria uma idade razoável. Por quê? Porque o militar desenvolve atividades físicas bravas. Isso também é verdadeiro. Por outro lado, eu fico pensando na história das aposentadorias, como nós falamos da aposentadoria ficta, né? Do indivíduo que é expulso da corporação, é expulso das Forças Armadas e continua recebendo como se nada acontecesse. Fora isso, filhas solteiras que ainda recebem salários dos militares. Isso existe. Apesar, né, da Constituição de 1988, isto ainda permanece para os militares. Por outro lado, nós temos, né, essa coisa que vai numa bola de neve, porque ficam as filhas solteiras, depois ficam não sei quem, os mortos que não são mortos. Isso vem lá das ordenações filipinas, onde a gente tinha morte civil. Pena. A morte civil de pena era você tirar até o nome da pessoa, né? Você não matava, mas você deixava um morto-vivo. E aqui nós não temos porquê, querido. Vai arrumar emprego em outro lugar. Desculpe. Sabe? Uma coisa básica. Saiu. Se você já se aposenta com 50, foi embora antes, significa que você tem o quê? 35, 40, 48. Então, desculpe. Isto é de uma loucura, de uma não é razoável, não é aceitável, né? Por outro lado, tem um lado legal aí que a gente fala, que, por exemplo, Ministério Público, magistratura, era também com 70 anos. Como é uma atividade intelectual, foi a 75. O que eu acho plenamente justo. Continue trabalhando, né? Porque eu acho que os mais velhos têm muito a contribuir. Com a sua experiência, enfim, com a sua experiência mesmo de trabalho. O Tribunal Penal Internacional tem juízes com 80 e 85 anos. Nativa. Eu vou aproveitar aqui, então vou fazer meu momento literatura. Um dos maiores intelectuais do mundo é o Edgar Morin, que está com 100 anos, né? Tudo bem que nem todo mundo chega com 100 anos, mas a gente tem uma que fez ali agora, que fez 80, maravilhosa. Mas é uma tendência que com o envelhecimento da população seja cada vez mais confirmada, imagino, né? Pessoas mais velhas, com mais qualidade de vida, longevidade, produzindo até mais tarde. Então, agora, essa coisa do militar, realmente, essa morte ficta aí que tem, é ridículo. Eu não tenho outra palavra para definir isso, né? E a aposentadoria, sim, eu até concordo que tenha que ser maior mesmo, porque é como a Ellen falou, 50 anos, nossa, eu estava pulando corda com 50 anos. Né? Tudo bem que hoje eu não ando 3 passos, mas estava pulando corda. Imagina, não é? Que modéstia. Mas... Dê uma olhadinha aqui na informação da aposentadoria dos delegados.
para confirmar, reportagem da Folha de maio de 2014. Uma lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff no último dia 16, de 2014, fez com que cerca de 100 delegados deixassem cargos de chefia na Polícia Civil de São Paulo. E não foi só em São Paulo. O texto mudou o regime de aposentadoria das carreiras policiais. A principal mudança foi essa que você falou, foi baixar de 70 anos para 65 anos de idade, ou a idade em que o policial se aposenta de forma compulsória. A regra vale desde então, desde a sanção para todo o país. Assim que a lei foi publicada, determinou que policiais acima de 65 anos deixassem os seus cargos. Uma perda enorme e gerando mais gastos, né? No fundo é isso, porque você paga a aposentadoria e repõe o 4. É isso. Quero te ouvir sobre isso no aspecto econômico também, Ariana. A sociedade muda e essas questões econômicas precisam também acompanhar essas mudanças. A nossa Constituição, de uma forma geral, não acompanha as mudanças. Tudo bem que o mundo está mudando muito rápido, né? Com a evolução tecnológica, enfim, abertura de mercados, a gente vai avançando muito rápido e para você ajustar como lei, é complexo, né? É difícil, se agrada aqui, desagrada ali, por isso que o jogo político, ele fica muito mais em evidência, passa na frente, né? Porque precisa, enfim, juntar as aprovações para que as coisas andem. A gente tem algumas previsões, né, de quanto custará nos próximos anos, né? Como pode chegar só de aposentadoria militar em média 856 bilhões de reais. É muito. Se você junta a arrecadação projetada... 856 bilhões. Com B, né? Isso. Bilhões. É considerável. Reais. A gente tem hoje, né, cada militar inativo, pensionista, custa para a União, em média, 187 mil reais. Né? A gente tem um déficit hoje de 158,8, um déficit per capita para conseguir cumprir, né, com esse custo unitário que a gente tem. Então, assim, o déficit que são as contas, né? O quanto eu tenho nessa arrecadação que vai suprir essa despesa, não posso tirar mais de lugar nenhum. E essa conta, ela é deficitária já há muitos anos, né? Não por só uma questão de eu poderia tirar de outro lugar para cumprir, não. A questão é essa. Esse gasto, sim. Esse gasto, ele não tem conversa, né? Não tem outra conta dentro da arrecadação, dentro das rubricas arrecadatórias que a gente tem ali, que poderia suprir. Não, isso daqui tem que ser muito revisto e cortado o mais rápido possível, né? Porque, de fato, o sistema não comporta. E aí já não é mais uma questão de reforma tributária, e de fato já é uma questão de outras reformas estruturais para a gente poder ter um ajuste econômico e fiscal que são outras reformas e outros tipos de política que vai impactar no fiscal, né? O fiscal por si só não resolve. Amanhã eu chego e bato o martelo e aí entra o que a Deise falou. Tá, mas aí você tira um benefício e faz o quê? Né? Vai faltar, né? Para quem já tem, né? Você tem pessoas aposentadas há muito tempo. A doutora citou muito bem a questão das filhas, né? Digamos que alguém já conheceu, né? Que não trabalha, não casa, porque vai perder. É uma realidade, né? A gente sabe o que acontece. E aí, do dia para a noite, essa pessoa não tem mais, né? A gente entra aí numa discussão sobre, de novo, o mercado de trabalho. A gente tem, até o mercado de trabalho tem condições de acolher todo mundo que vai perder o benefício, porque vai viver como? Daí pra frente? Todo mundo guardou dinheiro, todo mundo se preparou para parar? É uma discussão muito profunda. Mudanças estruturais precisam ser feitas em vários setores.